Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou introduzir a ideia de limite, que é, na verdade, o primeiro tema de cálculo, tá? Para eu começar isso, vou começar com uma motivação para vocês entenderem a ideia. Então, vamos supor que eu tenha aqui a seguinte função, tá? Ela seja y igual a x ao quadrado, se x diferente de 2, tá? Eu vou desenhar essa função aqui, já deixei preparado o gráfico. Então, vamos lá. Ela é x ao quadrado se x diferente de 2. Então, tá. Então, eu vou começar do zero para os números negativos. Então, 0 ao quadrado é 0. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 3 ao quadrado é 9, tá? E poderia continuar aqui. Na verdade, ela é uma função definida nos números reais, né? Então, eu tô desenhando alguns pontos, mas eu vou juntar todos. Agora, eu vou por o lado positivo aqui, né? Então, 1 ao quadrado é 1. O que vai acontecer aqui no 2, né? 2 ao quadrado é 4. Só que eu defini aqui que o x deve ser diferente de 2. Então, na verdade, a função ela é indefinida nesse ponto, tá? Seria aqui no 4, mas ela é indefinida. Então, eu vou colocar uma bolinha aberta, tá? E aí, no 3, 3 ao quadrado é 9, tá? Vou juntar, então, aqui. Então, eu vou ter a minha parábola, né? Aquela cara bem conhecida, né? Que nós já vimos. Aqui, então, eu tenho esse buraquinho na função e aqui ela continua, tá? Beleza. Aí, o que acontece? Já de cara, tudo bem, né? Eu tenho aqui a minha função, eu sei que no 2, ela não pode ser, o x não pode ser 2, mas o x pode ser 1,999999999 e 1,9999999, infinitos 9 ao quadrado, vai dar da ordem do quê? Vai dar da ordem de 4, certo? Da mesma maneira, a minha função, o x, ele pode ser 2,000000001, tá? E 2,0000001 ao quadrado vai ser aproximadamente 4, tá? Então, já falando isso, né, que eu falei, qual que seria a ideia de limite, né? Então, se eu perguntasse para vocês qual é o limite, tá? E essa é a maneira que a gente escreve, o limite da função x ao quadrado quando x tende a 2, tá? O que vocês me responderiam? Bom, a gente sabe que quando o x está muito próximo de 2, e é isso que quer dizer x tende a 2, quer dizer que o número está muito próximo de 2, o x está muito próximo de 2, mas ele nunca toca no 2, tá? Então, se vocês fizerem na calculadora de vocês, vocês vão ver exatamente isso, tá? Que, vou até escrever aqui, que 1,999, tá? Posso ter vários 9, infinitos 9. Na calculadora de vocês, vocês não têm. Mas isso vai ser aproximadamente é isso aqui. Esse é o símbolo, 4. Da mesma maneira, 2,0000001 ao quadrado vai ser aproximadamente 4. Então, intuitivamente, se eu perguntar qual é o limite
da função x ao quadrado quando o x tende a 2, vocês me falariam que é 4, tá? Então, eu tenho uma função que é indefinida no ponto x igual a 2, mas mesmo assim, ela vale 4, tá? E aí, tem uma outra coisa que eu posso fazer, que tem duas maneiras de eu chegar nessa função. Eu posso chegar nela pela direita ou pela esquerda, ou seja, eu posso chegar quando o x menor do que 2, eu tenho aqui o que nós chamamos de limite da função f de x pela esquerda. Então, seria limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Esquerda é onde estão os números negativos, né? Então, se eu tenho um eixo, o número negativo, o número menor tá para a esquerda e o número maior tá para a direita. Então, aqui eu tenho que limite de x ao quadrado quando x tende a 2 pela esquerda é 4. Da mesma maneira, eu poderia ter aqui, que seria esse segundo caso, tá? Esse caso aqui, um x tendendo a 2, mas pelo lado direito, tá? Então, seria 2,000000001 ao quadrado. Nesse caso, a notação é limite de x ao quadrado quando x tende a 2 pela direita. Nesse caso, vai ser 4 também, tá? Vocês podem fazer na calculadora de vocês, que vocês vão ver. Então, deixa eu colocar aqui, então, só as definições direitinho de como a gente vai falar. Então, nós falamos que o limite da função f de x, quando x tende ao valor a notação que nós usamos é limite de f de x, quando x tende a e isso é igual a um valor L qualquer. Agora, eu posso ter também o limite dessa função f de x quando x tende ao valor a pela esquerda. Então, voltando no nosso gráfico, seria ele tendendo ao valor 2, mas vindo daqui. Eu estou chegando muito próximo do valor x igual a 2, tá? Sem nunca encostar no 2, mas pela esquerda. Então, seria esse ladinho aqui. Então, a notação é limite de f de x quando x tende a menos. O menos é para dizer que eu estou vindo da esquerda para a direita, tá? Ou seja, que o x é menor do que a. No caso ali, que o x seria menor do que o 2 no nosso exemplo, tá? Agora, eu posso chegar na mesma função pela direita, tá? Quando eu chegar pela direita, o que seria? Seria eu vindo daqui. Então, o x tende, ele vem da direita para a esquerda. Então, o x nunca é 2, mas ele é 2,000000001, tá? Infinitos zeros. Nesse caso, então, a notação é limite x tendendo a mais, tá? Vou colocar mais para cima aqui, um pouquinho. Então, o limite da função f de x quando o x tende ao valor a pela direita. Para eu indicar que é pela direita, eu coloco esse maisinho aqui depois do a, tá? E isso vai valer um valor aqui, L, tá? Não necessariamente esses valores eles são iguais. Então, esse aqui poderia ser um L1, esse aqui um L2 e aquele lá um L qualquer. Então, pela direita, quer dizer que o x é maior do que o a.
professora, mas muito esquisito isso aí. Então, quer dizer, você fala de um limite pela esquerda, um limite pela direita, mas isso aí vai ser sempre igual? Olha, não necessariamente, tá? Então, opa, vou colocar aqui um outro exemplo. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui a função, uma função por partes, tá? Que ela é y igual a 1 se x for menor do que 1 e menos 1 se x maior igual a 1. Como é que eu vou desenhar essa função? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vou desenhar assim. Então, quando o x for menor do que 1, tô aqui. Opa, x menor do que 1, ela vale 1. Então, até aqui, ela vale 1. Venho aqui, ele tá vindo lá do menos infinito, tá? Chegou aqui, bolinha aberta, porque ele é menor do que 1, tá? Ele não chega a valer 1 nesse lugar. E aí, dali pra frente, quando o x for maior ou igual a 1, então, como vai ter um igual aqui, vamos colocar uma bolinha aqui, ó, fechada, ele vai ser menos 1. Tá? É assim que eu vou fazer o gráfico, tá? Nesse caso, vejam o que acontece, tá? Eu vou fazer, então, primeiro, o limite pelo lado esquerdo, tá? Então, limite dessa função aqui, y, tá? Vou chamar ela de f de x. Quando o x tende a... Não, vou deixar y mesmo. Quando o x tende a 1, pelo lado esquerdo, então, como é pelo lado esquerdo, eu coloco um menosinho. Essa função aqui, vindo pelo lado esquerdo, quanto que vai ser o limite? Bom, ela nunca chega a ser 1, né, por esse lado, né, mas ela vai chegar muito próxima do 1, ou seja, eu posso ter aqui um x que vale 0,99999, e o valor dele nessa função, né, é 1, tá? Eu posso ter também limite de x tendendo a 1, então o valor x está tendendo a 1, pelo lado direito. Então, no primeiro caso, eu estava vindo daqui para lá, eu estava pegando um valor que está bem por aqui. No segundo caso, eu estou vindo daqui para cá. E estou me aproximando do valor x pela direita, tá? E aí, nesse caso, a função vale menos 1. Tá bom, então, o que isso quer dizer? Bom, então, nós temos aqui que o limite de y da função y, quando o x tende a 1, pela esquerda, tá? Ele é diferente do limite de y quando o x tende a 1 pela direita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o limite da função y quando o x tende a 1 não existe, tá? Então, ele não existe, mas
Se isso acontecer, se o limite pelo lado direito for diferente do limite pelo lado esquerdo, então o limite da função não existe, tá? No nosso primeiro caso, deixa eu voltar para ele aqui. No nosso primeiro caso, o limite pelo lado direito era idêntico ao limite pelo lado esquerdo, então eu até tinha escrito aqui limite de x ao quadrado, isso aqui existe, né? Limite de x ao quadrado quando x tende a 2 existe, né? Por quê? Porque, onde que eu posso colocar? Vou colocar aqui mesmo. Limite de x tendendo a 2 pelo lado esquerdo da função x ao quadrado é igual ao limite de x tendendo a 2 pelo lado direito da função x ao quadrado. Então, isso implica que o limite dessa função, esse aqui, existe, tá?